Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, a valorização de bibliotecas públicas estará em debate em São Paulo. 2 eventos discutem o tema em um momento especial, com a recente aprovação do projeto de lei que propõe a inclusão de parcerias público-privadas para fortalecer o setor. E a gente conversa agora com a presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, a Ana Cláudia Martins. Bem-vinda ao portal baruchnews.com e à Rádio Baruch, Ana, tudo bom? Olá, tudo bem? Agradeço, o espaço, a oportunidade de a gente estar conversando, agradeço muito o convite e vamos lá, Bem, vamos falar um pouquinho, sobre essa valorização das nossas bibliotecas públicas, escolares. Como é que está esse cenário? Queria que você dialogasse um pouco com o nosso ouvinte aqui da Baruch, da importância e os objetivos dessas ações. Vamos lá, as bibliotecas, ela tem um papel fundamental na formação, de uma população, na formação cultural, intelectual, de cidadania e social, Então, quanto mais bibliotecas estiver abertas e atuantes dentro dos municípios, vai ser um benefício para a população. Tem 2 exemplos que eu sempre dou. Um é da escritora Luciane Miller, que foi uma criança em situação de rua, ela fugiu de casa por uma violência doméstica, a madrasta jogou óleo quente nas costas dela, E ela foi morar na rua. E o local que a acolheu, onde ela aprendeu a ler e escrever, foi a Biblioteca Pública da Vila Maria. E hoje a Luciane Miller, ela faz um trabalho incrível com a questão de crianças de rua, E ela é uma escritora e tem uma editora. E também um outro exemplo é o nosso conselheiro Lorival Cancela, que foi uma pessoa em situação de rua, que a biblioteca e os livros resgataram, tiraram ele da rua, E hoje ele é nosso conselheiro, é funcionário público do Estado, bibliotecário do Estado, e quando ele estava fazendo a faculdade de biblioteconomia, ele morava ainda em um albergue, ele saía da faculdade e ia para o albergue. Então é nessa potência de construção que nós temos, nem acreditamos, nós temos certeza do valor que é uma biblioteca, o valor que ela tem. Então, e as bibliotecas, e tem também as bibliotecas públicas, que estão espalhadas pela cidade, e tem as bibliotecas escolares, que tem uma lei que determina que toda escola tem que ter biblioteca. Essa lei é de 2010, ou seja, tem 15 anos e ela não é respeitada. E se essas bibliotecas escolares fossem efetivadas, teriam um ganho muito grande no processo educacional dos alunos, porque as bibliotecas escolares dialogam profundamente com o projeto pedagógico das escolas. Sim. E esse debate, Ana, sobre a valorização das bibliotecas públicas, ele se torna mais relevante com a recente aprovação do projeto de lei, 286/2024, pela Comissão de Educação do Senado, Sim. Ela se torna bastante relevante. Tem várias leis que estão dentro dentro dessa, vamos dizer assim, que veio uma lei e ela sobrepõe a outra, mas assim, ela está complementando, não é sobrepor, ela está complementando a outra lei, Certo. Então, aí o que acontece? Aí tem um trabalho nosso do Conselho de estar conversando com vereadores, com secretários de educação, de cultura, com prefeitos, para que essas leis sejam respeitadas, sejam efetivadas. Teve um trabalho que nós fizemos na cidade de Piracicaba, que houve uma parceria com a vereadora, a vereadora Rai de Almeida, onde foi um trabalho de 4 anos, onde houve uma construção junto com a população. Foi envolvido também os secretários de Educação e Cultura, e onde foi estabelecido, conseguiu virar uma lei, passou pelo Legislativo, teve todo o rito, para se aprovar uma lei, e foi sancionada pelo prefeito, e foi no final do ano passado, onde criou a lei, do Plano Municipal do Livro, Literatura e Leituras e Bibliotecas da cidade, e dentro dessa lei está incluso a criação do Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares. Isso já existe uma lei federal, mas é importante que também tenha uma lei municipal.
Queria que você falasse também sobre a modernização das bibliotecas públicas e também torná-las elas mais acessíveis à população, né? Que a população possa ter essa consciência do pertencimento a esse espaço que são as bibliotecas. Bom, as bibliotecas, gostei do que você falou do pertencimento, né? A população tem que sentir pertencente a esse espaço, né? Vamos lá, as bibliotecas, porque as bibliotecas ela vem do estereótipo, né? Que é um lugar sisudo, onde que tem que ter silêncio e tem uma senhorinha de coque de óculos fazendo psil. Né? Isso é um estereótipo que não existe, não tem mais, não se cabe mais esse tipo de biblioteca há muitos anos, né? Há muito tempo. E o que acontece hoje com as bibliotecas, né? As bibliotecas, além dos livros, onde nós profissionais, bibliotecários, nós incentivamos a questão da leitura, incentivamos o usuário a ler, a usuário a pesquisar, né, certificar se a fonte também está correta daquela pesquisa. Existe um leque grande de trabalho, né, de ações desenvolvidas dentro das bibliotecas, como, por exemplo, a ação cultural. As bibliotecas hoje é um lugar de acolhimento. Na verdade, ela sempre foi um lugar de acolhimento, né? É onde a população, onde o usuário, ele se sente acolhido. É um lugar onde ele pode entrar e sair, ele pode pegar livro para ler, tem ações culturais, como tem hora do conto, rodas de leitura, apresentação musical, slam, sarau. Então, as bibliotecas, elas têm, hoje atuam desse formato. Aí quando falam assim, mas tem a tecnologia está aí para somar com a gente, não é para dividir. Existem bibliotecas que fazem um trabalho de inclusão digital para idosos. Né? Então, assim, a tecnologia, vamos dizer, a modernidade, ela vem para somar junto com o nosso trabalho. E todas as áreas, elas têm que se modernizar durante a história. E isso não é diferente para a biblioteconomia, para as bibliotecas. Sim, exatamente, né, Ana? Até porque a gente vive hoje num mundo muito digital, muito tecnológico, mas uma coisa não afasta a outra, né? Eu trabalho, por exemplo, com rádio, eu venho do rádio convencional e agora a gente está no rádio digital online. Na web. Na web. Uma coisa não substitui a outra. As linguagens, elas vão se formando, os espaços, elas vão se agrupando, elas vão se agregando. É incrível como as pessoas, quando chega uma coisa nova, elas tendem a afastar o velho, né? Aquela coisa velha dizendo que é ultrapassada, que não tem mais lugar. Pelo contrário, a gente vê que o novo vai buscar no antigo, digamos assim, aquela referência, aquela substância para a sua sobrevivência. Então, uma coisa não elimina a outra, né? Como você falou, tudo é agregado. Sim, sim. Isso que você falou dessa questão do novo eliminar o velho, não existe. Por exemplo, quando veio o CD não eliminou o vinil. Sim. Né? Hoje temos as plataformas de música, né? Porém, existe o vinil, assim, principalmente com DJs e tudo mais, o vinil tá aí, não saiu, né? Como o cinema, a televisão não acabou com o cinema e por aí vai, né? Exatamente. Quando falam que a tecnologia, a internet vai acabar com os livros, acabar com as bibliotecas, eu falo que não. Aí fala assim, o jovem não lê. Eu falei, o jovem não lê, da onde que a gente pode tirar que o jovem não lê, né? Aí, assim, existe sim, não vou falar que o número de leitores no nosso país é grande, não é. Né? Existem pesquisas sérias que atestam isso, mas porém tem um exemplo que eu sempre dou foi da última Bienal do Livro. Foram 720 mil pessoas que passaram em 10 dias dentro lá do Anhembi, ou seja, mais de 500 mil, né? E a maioria deles eram jovens. Será que o jovem não lê mesmo? Eu acho que é uma provocação. Eu vi assim jovens na Bienal do Livro com mala de rodinha para colocar livro, né, para comprar livro e ser confortável para carregar, né? Aí a gente anda um pouco assim nas periferias, a gente vê os slams,
ver os saraus de poesia. Então, assim, está longe de ser o ideal o número de leitores, está, mas não quer dizer que o jovem não lê, porque lê. Né? E aí já perguntaram também para mim, mas eu falo assim, o jovem, não é que o jovem não lê, o jovem também não é estimulado a ler. Aí perguntaram o que faz para estimular o jovem a ler. Eu falei, literatura na primeira infância é biblioteca escolar. Exatamente. Porque você tem na biblioteca escolar, aproxima a criança e o adolescente da leitura, da biblioteca. Com certeza. E numa cidade como São Paulo, fica muito mais claro, né, que precisa ter uma estrutura mais ampliada, porque uma cidade com mais de quase 13 milhões de habitantes, com mais de 12 milhões de habitantes, precisa, né, ter essa demanda, um número maior de bibliotecas. Eu queria que você também falasse sobre o profissional. Como é que está esse mercado? Quais são as demandas? Como está esse cenário, né? Então, vamos lá, assim, nossa profissão bibliotecário é uma profissão regulamentada, como advogado, como médico, como contador, assim, então se no hospital tem que ter médico, na biblioteca tem que ter bibliotecário, porque é uma profissão regulamentada, né? É um trabalho que nós fazemos, a aproximação dos bibliotecários da classe biblioteconômica com a sociedade. Por que isso? Para a sociedade saber que a gente existe e saber qual é o peso, quão nós somos importantes para uma sociedade. E temos leis, né, que determinam que, por exemplo, as bibliotecas escolares, que é a que eu falei um pouquinho antes, que é a Lei 12.244, que é a lei da universalização das bibliotecas, que determinam que todas as escolas têm que ter biblioteca, tanto pública quanto privada. E qual é o trabalho que um bibliotecário escolar faz? Como eu havia falado da questão dessa aproximação, desse diálogo com um projeto pedagógico, né? Nós, dentro das escolas, vamos trabalhar totalmente ligado com os professores, como apoio, como em construir algo com os alunos, né? E trabalhamos também não só na questão da leitura, mas também na formação de pesquisadores, de pesquisar, de entender o que está acontecendo, ter discernimento do que está sendo pesquisado, né? Então, aí tem uma coisa que a gente procura bastante, diminuir essa distância e colocar, assim, nesse trabalho que a gente faz com política pública, procurando vereadores, né, prefeitos, secretários, que essa lei, porque se essa lei sendo estabelecida, o mercado está aí. Quantas escolas a cidade de São Paulo tem? Quantas escolas o estado de São Paulo, Brasil tem? Né? Então, existe vaga, sim, existe demanda, mas, porém, a gente precisa do poder público, das prefeituras e do estado abrirem essas vagas. E o profissional de biblioteca, ele tem uma participação muito efetiva na comunidade também, a relação da comunidade. Você falou da escola, e ele também integra a comunidade e faz esse papel, essa ligação. Isso é importante também. Sim, faz bastante. Tem trabalho tem vários bibliotecários que fazem trabalhos incríveis dentro das comunidades, né? Mas eu vou citar no extremo sul de São Paulo, tem um bibliotecário, o Rodrigo. Ele, além de ele fazer o trabalho de contação de história, roda de leitura com as crianças na biblioteca, tem um evento que ele sai com um carrinho de biblioteca cheio de livros e distribui e conversa com a comunidade. Isso é muito rico, esse trabalho. E não assim, só também para colocar uma questão do profissional bibliotecário, nós trabalhamos com a informação. Né? Nós pegamos a informação, vamos dizer assim, um diamante bruto, né? Aí onde nós preservamos, tratamos e preservamos a informação. E esse tratamento todo, o que a gente vai fazer? A gente vai disseminar a informação. Disseminando a informação, ela vai gerar o conhecimento, e isso é transformador. Eu vou dar um exemplo, né?
Em qualquer base de dados do mundo que você colocar os termos Edson do Arantes do Nascimento ou Pelé, são dois termos distintos. A informação vai chegar a você. E esse trabalho quem faz somos nós. Esse trabalho desse tratamento da informação. E a gente não trabalha só em biblioteca. Nós trabalhamos em qualquer área do conhecimento, porque nós trabalhamos com a informação. Maravilha, Ana. Bem, e eu queria que você trouxesse a tua reflexão sobre o futuro da biblioteconomia. Olha, assim, inclusive saiu uma matéria, tem uns 2 ou 3 meses, falando das profissões do futuro, e uma delas são os bibliotecários. Né? E por que disso? Além desse todo o trabalho que a gente já conversou e que você trouxe também a questão das comunidades, né? Esse trabalho que eu trouxe, o trabalho de tratamento da informação, enfim, existe, né, assim, o trabalho de formação, né, como eu havia falado, e esse trabalho da informação. Então, como nós trabalhamos com o tratamento da informação, onde vai se gerar o conhecimento, a nossa profissão sempre vai estar no futuro. E nós nos atualizamos perante a atualidade, perante o que está hoje, né? Como um dia era CD, antes era telex, depois fax, aí veio o computador, a internet, CD, hoje, então, enfim, temos toda essa atualização, trabalhamos com livros físicos, trabalhamos com livros digital, fazemos um trabalho de curadoria, né? Teve um trabalho incrível que foi feito pela bibliotecária Cristiane Camisão, que ela fez a curadoria das roupas de show do Ney Matogrosso. Isso virou uma exposição. Bacana. Né? Então é muito rico o trabalho que o bibliotecário faz, né? Ele tem um leque diversificado. Foi o que eu me apaixonei pela área, pelo esse leque de atuações que o profissional bibliotecário pode atuar. Ana, quem quiser saber mais informações, quais são os canais de interação que vocês têm? Nós temos nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, né, e YouTube também. @CRB8SP. Tem como entrar em contato conosco, e também tem o nosso site, que é www.crb8.org.br. Bem, Ana, quero agradecer muito a tua participação aqui na Baruch. Você sabe que a Baruch é esse espaço para a gente divulgar e fomentar educação, cultura, diversidade e esse espaço de diálogo, né? A gente conversou tantas coisas importantes sobre a valorização das bibliotecas, sobre o profissional de biblioteca, né? Sobre todas essas questões. Queria que você deixasse as suas considerações e seja sempre bem-vinda aqui na Baruch. Nossa, eu que agradeço bastante o convite, que é tão importante a gente falar de uma área que soma com a sociedade, soma com a população, né? E, assim, uma das considerações que eu gostaria de fazer, se a escola do teu filho, do teu irmão, do teu vizinho, a escola da sua comunidade, isso eu estou pedindo uma ajuda à população, me permita isso. Não tem biblioteca escolar, denuncia para o Ministério Público, porque é uma lei, né? E é uma lei que é uma benfeitoria para a população toda, porque aí o Ministério Público atuando, o poder público vai começar a se agilizar nessa questão de respeitar essa lei que vai beneficiar toda a população. Obrigado, Ana, e seja sempre bem-vinda aqui na Baruch. Muito obrigada. Ouvimos na Rádio Baruch a presidenta do Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, a Ana Cláudia Martins. Entrevista do dia.